Hoje eu vou te mostrar como fazer takes cinematográficos com essa belezinha aqui. E você vai se tornar o deus da estabilização. Então bora pro vídeo. Fala galera, beleza? Eu sou o Dan, firmeza com vocês aí? Aqui tá tudo firmeza. Bom, hoje eu vou ensinar pra vocês os principais movimentos usados com o gimbal no cinema. Não só no cinema, mas como todos os videomakers, enfim, todo mundo que trabalha com vídeo utiliza, que dá um aspecto totalmente diferente para suas cenas. Vão se transformar totalmente e deixar seu vídeo muito mais interessante. Mas antes de tudo, já vai deixando seu joinha aí pra mim, se você gostar realmente do conteúdo, mas só se você gostar, se inscreve também no canal, ativa as notificações, deixa um comentário aí do que eu vou poder trazer aí de próximos vídeos pra vocês, e vamos parar de enrolação aí e vamos pro vídeo. Bom, primeiro de tudo, vale lembrar que eu tô usando um Feiyutech G6 Max. Ele na verdade aí é um pouco novo em relação ao mercado, ele foi lançado no começo do ano passado, não foi muito falado, acho que por conta da pandemia, enfim, não se espalhou muito, mas ele entrou no lugar do G6 Plus, que era considerado um gimbal mais para celular, mais para action cam, e enfim, ficou com a sua má fama por não aguentar tanto câmeras mirrorless ou DSLRs. A questão é que ele já veio equipado com muito mais força, ou seja, ele consegue aguentar as câmeras tranquilamente e consegue bater de frente com os grandes gimbals que a gente tem no mercado hoje. As suas vantagens são o seu tamanho, que é muito portátil, ele é pequenininho, e a sua leveza, então você cansa muito menos na hora de ficar segurando. Mas os outros detalhes eu vou deixar para um review que eu tô preparando para vocês, que se não saiu no canal, logo mais vai sair, falando tudo sobre ele. Enfim, eu tento convencer vocês a comprar ele em vez de comprar um puta de um gimbal grande que vai te cansar, que às vezes não vai ser tão útil para você que trabalha com às vezes projetos um pouco menores, né? Não trabalha com nada em escala de cinema. Outra coisa é que todos os movimentos que eu vou ensinar servem para qualquer gimbal, então se você tem qualquer modelo, ele vai funcionar. Porque basta ter 3 eixos que já tá valendo. Os movimentos também eles vão servir tanto se você gravar com o seu celular, gravar com uma action cam, tanto faz. O importante é ter o gimbal. Bom, agora vamos para as dicas. E o primeiro de tudo que eu quero falar é que se você está comprando o seu gimbal recentemente, você não tem tanta experiência, a primeira coisa que você tem que fazer é balancear de forma correta a sua câmera no gimbal. Porque muita gente acha que basta calibrar mais ou menos ali, deixar a câmera um pouco mais ou menos alinhada e tá beleza, mas não, porque isso vai fazer seu equipamento ter uma durabilidade muito maior do que ele teria. A gente tem que lembrar que ele trabalha com a motorização dos 3 eixos para poder alinhar sua câmera. Se você regula de forma errada ou meia boca, a principal função dele, que é estabilizar, não vai funcionar direito. Quando você tiver que exigir mais dele, fazer alguns movimentos mais lentos, você vê que ele vai vibrar, enfim, não vai funcionar direito, sua imagem não vai ficar boa e o equipamento vai sendo desgastado à toa. Então, primeira coisa, alinha bem o gimbal, que você não vai se arrepender lá na frente. Beleza, vamos agora, de antemão, para a primeira coisa que você tem que fazer depois de ter alinhado o seu gimbal. Essa coisa é andar de forma correta. Como assim? Como você deve andar de forma correta? Tem uma forma correta para andar com gimbal? Sim, já vou te falando que tem, porque muita gente quando compra o gimbal acha que por ele ser um estabilizador, você pode fazer qualquer coisa que ele vai estabilizar a imagem. De certa forma até que é, mas se você quiser fazer um bom take, uma boa imagem, uma boa captação, você precisa interagir com seu corpo e o gimbal de uma forma um pouco que, digamos, com consciência corporal. Bom, você não pode pegar e, por exemplo, andar de qualquer jeito com ele, porque ele não vai ficar com uma imagem boa. Ele vai ficar balançando e, enfim, não vai ficar bonita a imagem. O que você tem que fazer primeiro é flexiona os joelhos e anda. Sente o gimbal como se ele fosse parte do seu corpo. Sabe quando você está segurando a câmera e você tenta fazer que ela trema o menos possível? Então, é a mesma coisa com o gimbal. A única coisa é que você vai fazer menos esforço e ele vai estabilizar muito melhor. Em vez de você sair andando de qualquer jeito com o gimbal na mão, tenta travar seus braços quando você estiver andando, flexionar os joelhos e tentar diminuir o máximo possível do impacto no chão, para ele vibrar o menos possível. O segundo movimento, e que eu acho um dos mais legais, é o movimento circular em 90 graus.
Na verdade esse nome fui eu mesmo que inventei, pode ser que tenha outro nome, mas enfim, eu dou nome pras coisas porque sim. Mas enfim, nada mais é do que você circular o objeto, você não precisa necessariamente fazer uma curva de 90 graus em volta do objeto, você pode ir mais e menos, enfim. A ideia é você circular o objeto em 90 graus ou mais ou menos, tanto faz. Porque você dá uma perspectiva diferente para quando você está captando a cena. É diferente de você pegar uma cena parada do objeto ali. Nesse caso a gente usou o exemplo de colocando o café na caneca, então seria muito sem graça se eu pegasse o café, colocasse na caneca e filmasse ele meio parado ali, enfim, ou levemente movimentando a câmera. Até que dá uma impressão legal, mas se você quer realmente dar um dinamismo para a cena, você faz esse movimento com o gimbal e aí você acaba dando outra perspectiva para ele, porque você está mostrando, além de você estar focando no plano, você está movimentando ele. Então você consegue ver a cena desde o começo ali, daquela posição que estava o café, até a parte onde dá mais destaque para a caneca. Para fazer esse movimento você vai ter que se posicionar de uma forma um pouco tosca, as pessoas olhando de fora podem achar meio estranho, mas o resultado é realmente incrível e vale muito a pena. O que você tem que fazer é, abre as pernas, flexiona o joelho, posiciona o gimbal, vamos lá, posiciona o gimbal do lado do seu corpo e aí seu joelho vai te levar para lá, junto com o seu braço. Então seu braço vai fazer o movimento circular e o seu joelho vai te movimentar de um ponto para o outro. No vídeo aí dá para ver, mas enfim, o movimento é esse. A ideia é você centralizar o máximo possível o objeto que está sendo captado na câmera e aí você vai circulando ele com um ponto de perspectiva só. Você consegue mudar a perspectiva do objeto ainda tendo ele no centro. E aí você consegue essa cena maravilhosa. Para fazer esse movimento eu uso um modo específico que tem no gimbal. Não tenho certeza se tem em todos, mas eu sei que dele para frente eu sei que tem. Que é o modo TF. O modo TF nada mais é do que uma suavização que ele vai ter e um acompanhamento mais direto conforme você vai se movimentando e tentando focar no objeto. Não sei se eu consigo explicar de forma muito clara, mas por exemplo, ele está no modo HF, Hand Focus, então conforme eu viro minha mão, ele fica acompanhando ela. Então se eu faço isso daqui, dependendo do movimento que eu faço aqui no eixo, ele vira junto. E aí isso estraga um pouco o movimento contínuo. Quando eu jogo no TF, ele não vira tanto, ele vira já com o movimento do meu punho. Então ele não fica parado e depois vira, ele já vai virando direto. Isso facilita na hora de circular o objeto, porque é muito mais sutil do que o outro modo. O terceiro movimento é usar planos para expor objetos que estão atrás e que são grandes. Lembrando que você não precisa necessariamente se limitar a isso, a mostrar só objetos que são grandes, fixos, mas é que pensando em filmagens de, enfim, estruturas grandes, fixas, que estão paradas, tipo prédios, construções, etc e tal, fica muito mais legal do que você simplesmente filmar ela. Então você tentar usar um background ali onde você está saindo de um ambiente e aí você revela aos poucos, dá muito mais dinamismo. Mas você pode fazer isso com pessoas, carros, qualquer outra coisa. Usar planos é sempre interessante. Mas para esse movimento específico a gente está falando sobre coisas fixas, coisas grandes, casas, construções, coisas que estão paradas e que não tem muito dinamismo, sabe? Então o que a gente tem que fazer é trazer de baixo para cima e ir revelando aos poucos. Porque se você já estudou um pouco de teoria em relação a enquadramentos e foco, você sabe que se você quer engrandecer algo, você tem que pegar ângulos de baixo para cima, porque você consegue engrandecer esse objeto, esse lugar. E aí quando você traz de um plano onde você está revelando e ainda de baixo para cima, você consegue ter essa sensação de grandeza, como se o prédio fosse, cara, imenso, sabe? O maior prédio de todos. E o fato de você estar saindo de um plano onde está na frente e indo para o fundo, você consegue dar uma perspectiva muito maior, onde ele está longe, porém ele é muito grande. E aí você tem esse resultado aí. Eu não consegui fazer algo muito melhor, porque, enfim, pandemia, estou filmando perto de casa e o cenário não ajuda muito, mas enfim, acho que deu para ter uma ideia de mais ou menos como funciona. No geral, trabalhar perspectivas próximas ao chão são sempre boas, porque você sai um pouco fora do que é comum. Normalmente quando a gente filma só com a mão ou com algum tripé, a gente não consegue filmar tão próximo do chão, porque você tem essa limitação de estar segurando com a mão ali, enfim, tá já tomando cuidado para não tremer. Quando você tem um gimbal, você tem mais liberdade. Então se você faz takes mais próximos do chão, aproveita o chão para tentar trazer outra coisa, mostrar outro plano, enfim,
takes mais baixos, você já consegue ter um diferencial ali que as pessoas não estão acostumadas tanto a ver em filmes mais amadores ou coisas que não são ligadas ao cinema. Bom, o quarto movimento é aquele famoso movimento que serve para qualquer hora, para qualquer momento, que é a aproximação ou distanciamento. Ele serve tanto em takes parados, quanto takes de corte seco, quanto takes para transição, para enfim, uma infinidade de coisas. Sempre tem, né? Sempre o preenchimento ali de alguma coisa que você está fazendo. Às vezes você está se aproximando, distanciando, e aí o mais legal é que você consegue fazer isso e mesclar ele com outros movimentos diretos. Então você pode tanto usar só ele e aproximando e trocar para outro take, ou distanciando e trocar para outro take, quanto misturar os movimentos. Misturar os movimentos sempre são legais, requer um pouco de prática, mas com um pouco de prática já dá certo, enfim, e fica muito legal. Por exemplo, um deles é o take circular em 90 graus, após ou durante a aproximação. Então você vai se aproximando, começa a circular o objeto, ou você vai se distanciando, e aí começa a circular o objeto, ou vice-versa, enfim, vai se aproximando, depois gira. São misturas que sempre ficam boas, porque a aproximação e o distanciamento são takes-chave para todo tipo de filmagem. Você pode prestar atenção que qualquer filmagem sempre vai ter algum take que está se aproximando de alguma coisa ou se distanciando, e aí você consegue às vezes filmar takes onde você consegue aproximar, e dependendo da forma que você filmou, você consegue reverter isso no Premiere ou enfim, no editor que você usa, e aí o take que era uma aproximação agora está se afastando. Isso serve também para alguns outros takes, por exemplo, o take de planos, né, onde eu acabei de falar do terceiro, onde você consegue ir, mas você também consegue voltar usando o mesmo vídeo, porque é um take fixo, de um lugar fixo, e aí as pessoas nem percebem se você tá indo ou se você tá voltando no vídeo. Esse é um take relativamente fácil, ele é como se você estivesse andando com gimbal, porém em vez de você só andar, você pode tanto andar e aproximar, quanto só ficar parado e aproximar. Lembrando sempre que você tem que manter os joelhos flexionados para tentar estabilizar o máximo possível e sempre buscar o que for mais fluido para o gimbal. Lembra que você está tentando fazer takes suaves, enfim, que são dignos de cinema. Então você tem que sempre ir devagarzinho, com o maior cuidado ali, para a imagem não mexer, porque apesar de estar estabilizado, quando você mexe um pouco a câmera, você sai, enfim, do enquadramento que você estava. Então sempre tenta ir o mais devagar possível, o mais concentrado possível, nem que você tenha que depois acelerar um pouco ou diminuir um pouco a velocidade. A ideia é deixar o enquadramento como tá e ir da forma que você tiver, sentindo tanto o gimbal quanto o seu corpo. E por último e mais desafiador, mas que todo cara que compra um gimbal tem vontade de fazer, é o take de acompanhamento, aquele famoso take onde você corre atrás da pessoa ou anda atrás da pessoa, a pessoa sai correndo, você tá acompanhando e aquela imagem tá linda, maravilhosa, sem tremer. Porque, cara, quando você tá fazendo isso só com a sua câmera, é impossível você correr com a sua câmera sem que ela fique balançando, enfim. E aí com o gimbal a gente tem essa possibilidade, porém a gente tem que tomar um cuidado, porque se o gimbal não for, cara, o melhor gimbal do mundo, qualquer coisa que você fizer errado na hora que você estiver correndo, a imagem não vai ficar tão boa. É a mesma coisa que você pegar e só sair correndo com o gimbal. Não vai ficar bom. Então, flexiona os joelhos como sempre. Eu vivo falando para você flexionar esse joelho. Flexiona os joelhos e vai acompanhando da forma que dá. Para fazer isso, ou eu uso o modo lock do gimbal, onde ele trava a câmera no eixo que tá, e aí você pode correr, que ele não vai sair do eixo de forma nenhuma. Enfim, ó, que ele não vai sair do eixo de forma nenhuma. E outra forma de você fazer isso é usando o modo Hunting, que é o modo onde ele fica bem mais esperto, então você consegue acompanhar de forma mais rápida, ele consegue acompanhar a pessoa que está correndo. Porque às vezes quando você está correndo você não tem noção do que você está vendo exatamente na tela, se a pessoa está bem enquadrada, e aí quando você aperta o gatilho, enfim, o modo que tiver o seu, você consegue acompanhar de forma mais rápida. Mas se você não tiver nenhum desses modos, dá para fazer da outra forma, dá para fazer da forma tradicional, que é o HF, e correr. Você só tem que tomar um pouco mais de cuidado se a pessoa está enquadrada e tomar cuidado para não balançar tanto o gimbal. O lance é, flexiona os joelhos e vai tentando acompanhar da forma que dá. Isso é prática, não tem o que fazer. Esse movimento é também conhecido como parallax, onde às vezes você consegue usar outros planos. A pessoa está em um plano, você está em outro filmando, e aí você consegue usar árvores, postes, enfim, cenários que estão atrás da pessoa para causar toda essa movimentação, essa diferenciação de velocidade que parece que está no ambiente. A pessoa está correndo em uma velocidade, você está passando por outra velocidade
nas frentes das árvores, dos postes, e aí o cenário ainda está passando em outra velocidade. Então esse é o famoso movimento parallax. Você pode usar tanto da forma que eu mostrei no vídeo agora, onde só tem a pessoa ali correndo e você atrás dela, quanto abusar mais e usar outros cenários, tipo uma floresta, por exemplo. A gente tem várias cenas do cinema que são muito conhecidas por essas cenas onde os personagens estão correndo, fugindo de alguém, e aí eles estão passando pelas árvores, e é um movimento feito dessa forma, né? Um pouco mais profissional, mas é dessa forma. Bom, e se você ficou até aqui, já deixa seu joinha aí se você não deixou ainda, se inscreve no canal se você realmente gostou, comenta aí mais coisas que você quer que eu traga aí de curiosidade sobre gimbal, sobre o mundo da fotografia, do vídeo, qualquer coisa desses temas eu posso trazer aqui pra vocês, basta vocês me pedirem, senão eu vou trazendo outros conteúdos, às vezes que não sejam tão interessantes pra vocês, mas eu sempre busco tentar trazer o melhor conteúdo possível. Se quiser também, me segue lá nas redes sociais, eu tô sempre postando coisa bacana aí, tem coisas que às vezes saem lá antes, ou tem coisas que eu nem posto aqui que saem lá, curiosidades, enfim. Tô sempre respondendo pergunta da galera lá, porque eu tô sempre mais ativo lá do que aqui, né? Então vou me despedindo aqui, fiquem bem e tchau!